Walter Elias Disney, conhecido como Walt Disney, foi um produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor e filântropo norte-americano. Fundou junto com o irmão, Roy Disney, a Walt Disney Company. Tornou-se famoso por seu pioneirismo no ramo dos filmes de desenhos animados com a Disney, tendo produzido o primeiro longa-metragem de animação intitulado Branca de Neve e os Sete Anões em 1937. Ficou ainda mais famoso quando criou seus personagens de desenho animado chamados Mickey e Pato Donald. Criou o maior estúdio de animação de Hollywood e os parques temáticos da Disney, na Califórnia, na Flórida, na França, no Japão e em Hong Kong. O Disneyland Park, ou Disneylândia, fica localizado na cidade de Anaheim, no condado de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. O mesmo foi inaugurado no dia 17 de julho de 1955, e o Walt Disney World Resort, comumente conhecido como Walt Disney World e informalmente chamado de Disney World, é o resort de entretenimento mais visitado em todo o mundo, situado na cidade de Bay Lake, estado da Flórida, próximo à cidade de Orlando. Foi aberto ao público no dia 1º de outubro de 1971 e recebe anualmente mais de 52 milhões de visitantes em seus parques temáticos e hotéis. Existem também outros parques como o Disneyland Resort Paris, na França, aberto no dia 12 de abril de 1992, o Tokyo Disney Resort, no Japão, fundado no dia 15 de abril de 1983, e o Hong Kong Disneyland Resort, na China, inaugurado em 12 de setembro de 2005. Walt Disney passou a maior parte de sua infância numa fazenda na cidade de Marceline, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Era filho do empreiteiro Elias Disney e da professora Flora Cole Disney. Aos 7 anos de idade, já revelava talento para o desenho. Em 1916, aos 14 anos, matriculou-se no Instituto de Artes da cidade de Kansas City, ou The Kansas City Art Institute. Porém, devido à Primeira Guerra Mundial em 1918, aos 16 anos, entrou para a Cruz Vermelha, onde trabalhou como motorista de ambulância. Posteriormente, em 1920, aos 18 anos, retornou para Kansas City e iniciou sua carreira de cartunista de propaganda, onde logo em seguida passou a produzir filmes publicitários. Em 1923, deixou Kansas City e partiu para Hollywood, levando um filme feito com a técnica de desenhos animados e atores reais. Seus filmes já eram exibidos nos cinemas antes do filme principal. Junto com o irmão, montou uma produtora e ofereceu seus filmes à distribuidora M.J. Winkler. Produziu os filmes Alice e, em seguida, O Coelho Oswald. Em 1925, casou-se com Lillian Bounds, uma de suas primeiras funcionárias. Em 1927, criou o ratinho que foi batizado por sua esposa com o nome de Mickey Mouse, o qual se tornaria um dos maiores sucessos de sua produtora. Nessa época, surgiu o filme sonoro e, anos depois, o filme colorido. Em 1928, lançou o Steamboat Willie, ou O Barco a Vapor Willie, o qual é um curta-metragem em preto e branco da Walt Disney Studios, estrelado por Mickey Mouse. Este curta é o seu primeiro desenho animado sonoro. Em 1929, Walt Disney criou os personagens Pato Donald, Pateta e Pluto, para contracenar com o já famoso Mickey Mouse. Em 1932, recebeu seu primeiro Oscar com o filme
Flowers and Trees. Em 1939, lançou o primeiro longa-metragem animado Branca de Neve e os Sete Anões, que foi sucesso de bilheteria e deu a seu autor o segundo Oscar. Outras grandes produções foram criadas, como os filmes Pinóquio, lançado no dia 7 de fevereiro de 1940, Fantasia, lançado no dia 13 de novembro de 1940, e Bambi, lançado pela primeira vez na cidade de Londres no dia 9 de agosto de 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, Walt Disney colaborou com as Forças Armadas, produzindo desenhos animados para o treinamento dos soldados. Com o fim da guerra sem recursos, resolveu prosseguir, criando e lançando o filme Cinderela no dia 15 de fevereiro de 1950, o qual lhe rendeu uma fortuna. Seus estúdios produziram vários filmes, incluindo longas e filmes para a televisão. Em 1955, Walt Disney inaugurou o parque temático Disney World, ou Disneylândia, na Califórnia. Em 1961, fundou o Instituto de Artes da Califórnia, uma escola profissionalizante de nível universitário localizada em Valência, a noroeste do centro da cidade de Los Angeles. A partir deste momento, vamos apresentar 22 curiosidades sobre a vida e carreira do grande artista Walt Disney. Na infância, o pai de Walt lhe dava tantas surras de chicote que o garoto chegou a duvidar que ele fosse mesmo seu pai. Há rumores de que o menino foi adotado e era fruto de um caso extraconjugal entre a lavadeira espanhola Isabel Zamora e um médico. Depois de assistir à peça Peter Pan no teatro, o jovem Walt Disney teve a oportunidade de interpretar este personagem em uma apresentação da escola onde estudava. Mais tarde, Walt lembrou que seu irmão Roy foi o encarregado de puxar a corda usada para içá-lo no palco e simular o voo de Peter Pan. Esta foi apenas uma de suas muitas colaborações criativas. Walt Disney, querendo fazer sua parte na Primeira Guerra Mundial, falsificou a data da sua certidão de nascimento, pois ainda não havia completado 18 anos. Foi desta forma que foi enviado para a França no final de 1918 e passou a dirigir uma ambulância, transportando funcionários da Cruz Vermelha e executando outras tarefas, antes de ser dispensado em 1919. Em 1923, o artista se juntou ao irmão mais velho Roy, em Los Angeles, para seguir carreira fazendo desenhos animados. Porém, Roy vinha vendendo aspiradores de pó de porta em porta para pagar as contas e o encorajou a fazer o mesmo. Ele aceitou, porém, antes que pudesse ser sugado pela oferta do irmão, recebeu uma ligação de uma empresa em Nova York para trabalhar no ramo da animação. E foi assim que partiu para Hollywood e deu início à sua brilhante carreira. Mickey Mouse não foi a sua primeira grande criação. Depois de Alice veio Oswald, the Lucky Rabbit, ou Osvaldo, o Coelho Sortudo, também conhecido em português como o Coelho Osvaldo. O mesmo se tornou um grande sucesso que levou à reavaliação dos valores de seus contratos quanto aos preços dos seus filmes. Walt Disney foi para Nova York, onde foi apanhado de surpresa, pois seu patrão, para quem desenhou Alice e Oswald, roubou os seus personagens, a equipe de desenhistas e as encomendas, porque as mesmas não foram assinadas em seu nome. Para tranquilizar seu irmão, Walt enviou um telegrama dizendo que tudo estava certo e para ele não se preocupar, pois já tinha em mente um personagem espetacular. Foi assim que surgiu seu mais famoso personagem, o Mickey Mouse. Walt Disney só desenhou Mickey Mouse no início
para dar a ideia de como era seu novo personagem, pois logo em seguida deixou este trabalho para sua excelente equipe fazer. Na verdade, nunca desenhou Mickey em nenhum de seus lançamentos. Provavelmente só desenhava Mickey quando seus fãs pediam autógrafos. De 1928 a 1947, Walt Disney foi a voz do Mickey Mouse, literalmente, mesmo depois que o trabalho de voz foi oficialmente entregue a Jim McDonald em 1947. Ele continuou a fazer a voz de Mickey em pequenas participações no Mickey Mouse Club ou Clube do Mickey Mouse. Apesar do fato de ter motoristas e empregadas domésticas, assim como vários outros funcionários à sua disposição, Walt Disney gostava muito de levar suas duas filhas à escola todos os dias e também as mimava demais. De acordo com o historiador Steve Watts, isto era uma conduta normal, pois fazia parte da rigorosa e ao mesmo tempo amorosa educação que havia recebido dos seus pais. Walt Disney tinha um apartamento secreto na Disneylândia. O mesmo ainda está lá. Na verdade, fica acima do quartel dos bombeiros. O apartamento privado do artista normalmente não está aberto ao público. Todavia, poucos clientes VIPs têm acesso e, ocasionalmente, recebem permissão para visitá-lo. A mobília permanece praticamente inalterada desde quando Walt costumava passar parte do seu tempo lá, incluindo uma lâmpada na janela que fica visível de fora. A mesma é sempre mantida acesa para significar que o Walt Disney está sempre presente no parque. Apesar de muitas trilhas sonoras de sucessos, o artista tinha sua preferida, que era uma balada intitulada Feed the Birds, ou Alimente os Pássaros. Esta música é do filme Mary Poppins, de 1964. De acordo com o compositor Richard Sherman, Walt frequentemente passava pelo escritório dos irmãos Sherman na Disney, isto nas tardes de sexta-feira, e solicitava uma apresentação pessoal de Feed the Birds. Ele adorava essa música e sabia que era o batimento cardíaco de todo o filme, confidenciou o compositor. Embora muitas pessoas joguem golfe para relaxar, Walt não conseguiu lidar com isso. Depois de desistir do polo a pedido do seu médico, ele começou a jogar golfe, levantando-se às 4:30 da manhã para tentar no mínimo atingir 9 buracos. Contudo, achou o jogo tão frustrante que desistiu e adotou um esporte mais tranquilo, o boliche no gramado. Walt Disney se sentiu responsável pela morte de sua mãe. Quando se tornou famoso e bem-sucedido financeiramente, imediatamente comprou para seus pais um presente bastante extravagante, uma casa enorme e nova. Qualquer reparo para a manutenção da mesma, Walt enviava a sua equipe do estúdio para executá-lo. Contudo, em 1938, surgiu um problema no forno e, tragicamente, sua equipe não cuidou da questão adequadamente, e sua mãe, Flora Walt Disney, morreu de envenenamento por monóxido de carbono aos 70 anos de idade. Seu pai, Elias, também ficou muito doente, porém sobreviveu. Sua filha, Sharon, disse que mesmo muitos anos depois, seu pai não conseguia falar sobre este assunto, pois se sentia culpado pela morte de sua mãe. Thelma Howard era empregada doméstica da família Disney e cozinhava há 3 décadas. Foi contratada em 1951 e rapidamente se tornou parte da família. Thelma mantinha sempre a geladeira bem abastecida com cachorros quentes, pois sabia que seu patrão gostava muito de comê-los frios como lanche quando chegava à casa do trabalho.
Como parte de seu presente de Natal anual, Walt Disney dava uma pequena parte em ações na empresa. Thelma nunca fez nada com suas ações e, quando morreu, em 1994, a mulher era multimilionária e deixou quase 4 milhões e 500 mil dólares para crianças pobres e deficientes, assim como também, aproximadamente, a mesma quantia para seu filho, que também era deficiente. Walt Disney sempre se interessou e era na realidade obcecado por trens, a tal ponto que construiu um modelo em seu escritório, o qual gostava de exibi-lo para seus convidados. Posteriormente, em 1948, seu hobby cresceu tanto que construiu a Carrollwood Pacific Railroad, a qual era uma via férrea miniatura. A mesma ficava no quintal de sua casa, no bairro de Holmby Hills, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A ferrovia, que entrou em operação em 1950, tinha 797 metros de comprimento e circundava a sua casa. A estrada de ferro em seu quintal atraiu visitantes para a casa de Disney. Ele os convidava para andar de vez em quando e dirigir seu trem em miniatura. Porém, em 1953, após um acidente no qual um hóspede foi ferido, Walt Disney decidiu fechar o seu acesso ao público. Uma de suas últimas ações em vida foi um pouco misteriosa e envolvia o ainda ator mirim Kurt Russell. Pouco antes de sua morte, Walt Disney escreveu o nome de Kurt Russell em um pedaço de papel, o qual mais tarde foi encontrado em sua mesa, e de acordo com o historiador Dave Smith, as anotações estavam entre as últimas palavras escritas pelo artista. Na época da sua morte, Kurt Russell era um ator infantil e ainda desconhecido que trabalhava para o estúdio da Disney. Ninguém tem ideia até hoje sobre o que o levou a escrever ou a que se referia. Nem mesmo o ator Kurt Russell soube a razão. Na época da morte de Walt Disney, surgiram rumores de que ele havia sido congelado, porém isso nunca aconteceu, pois Walt foi cremado e suas cinzas foram sepultadas no cemitério Forest Lawn, em Glendale, na Califórnia. Seu túmulo está aberto à visitação pública até hoje. Este boato frio e congelante acredita-se que foi feito na época por Ward Kimball, o qual era um dos velhos famosos e principais animadores da Walt Disney Productions, que tinha um senso de humor muito aguçado e malicioso. A filha de Walt Disney, Diane Marie Disney, fundou um museu conhecido como Walt Disney Family Museum na cidade de San Francisco, estado da Califórnia, Estados Unidos, para abordar a vida, carreira e época de seu pai, mas também para destacar a arte da animação e como o trabalho de Walt Disney ajudou a moldar a cultura pop. Este museu fica localizado em um antigo quartel no posto do Exército que se tornou Parque Nacional. O espaço de 40 mil metros quadrados possui galerias interativas, salas de aula, um cinema temático do filme fantasia, uma loja e um café. Walt Disney é o maior recordista em números de indicações ao Oscar, com 59 no total, assim como também ganhou 22 vezes o prêmio Oscar como melhor produtor e mais 4 prêmios honorários. Ganhou sua estrela na calçada da fama de Hollywood, assim como seus personagens mais famosos, os quais são eles: Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald e Branca de Neve, que não foi criada por ele, porém Walt deu vida ao personagem e foi o produtor do famoso filme intitulado
Branca de Neve e os Sete Anões, o qual foi lançado nos Estados Unidos no dia 21 de dezembro de 1937. Os mais famosos personagens de Walt Disney são: em primeiro lugar está o mais famoso de todos, o simpático ratinho Mickey Mouse, o símbolo de Walt Disney. E é claro que o Mickey não podia ficar sozinho nessa, e logo mais tarde ganhou uma companheira chamada Minnie, a ratinha que faz o coração do Mickey bater mais forte. Depois surgiu o pato Donald e sua voz inigualável, acompanhado pela sua companheira Margarida. Pluto e Pateta formam mais uma dupla, e essa dupla é capaz de arrancar risos de todos os espectadores. Branca de Neve e os Sete Anões é um clássico e ganhou várias versões de desenho e até mesmo animação. Aliás, Branca de Neve é um dos clássicos que mais ganhou versões para o cinema, seja em animação ou filmes com atores reais. Mais tarde, surgiu Pinóquio com sua lição para as crianças nunca mentirem. E Gepeto, que é um carpinteiro idoso e empobrecido, o qual é o criador de Pinóquio. Surgiram também Peter Pan, Wendy e Sininho, que chegaram para mostrar a Terra do Nunca, um local divertido e maravilhoso. Ariel, ou a Pequena Sereia, é um personagem fictício e título do 28º filme de animação da Walt Disney Pictures, lançado em 1989. Outros clássicos, como A Dama e o Vagabundo, lançado em 22 de junho de 1955, 101 Dálmatas, lançado em 25 de janeiro de 1961, Mowgli, lançado em 18 de outubro de 1967, Cinderela, lançado em 15 de fevereiro de 1950, e Aladdin, lançado em 1992, entre tantos outros, também fazem parte do acervo de sucesso do império de Walt Disney. Quase todos os contos infantis e desenhos que você imaginar têm a mão de Walt Disney e estão tanto nos filmes, desenhos, animações, quanto no parque temático que fica em Orlando. Cada personagem de Walt Disney recebe uma atenção especial e são desenhados com uma característica marcante, só dele. Todos os cuidados e detalhes são minimamente pensados para agradar e encantar o espectador, seja ele adulto ou criança. Além do Mickey e sua marca já registrada, quando se fala em Walt Disney, outra característica que você pode perceber é que Walt Disney dá muita atenção aos contos de fadas, principalmente com a frase final, felizes para sempre. Isso tem o poder de fascinar tanto as crianças como os adultos. O acervo de sucessos de Walt Disney tem mais de 44 mil desenhos, animações e personagens. Enfim, uma infinidade de jeitos e formas que você pode ter a impressão de que nenhuma característica deles se repete. É a magia das animações e dos desenhos a nos encantar geração após geração. Walt Disney foi casado com Lillian Bounds durante 41 anos, desde 1925 até sua morte em 1966. O casal teve duas filhas chamadas Diane Marie Disney, que foi sua única filha biológica com sua esposa, nascida no dia 18 de dezembro de 1933 e falecida no dia 19 de novembro de 2013, aos 79 anos de idade, devido às sequelas de uma queda sofrida em setembro do mesmo ano. E Sharon May Disney, que foi sua filha adotiva, nascida no dia 31 de dezembro de 1936 e falecida no dia 16 de fevereiro de 1993,
aos 56 anos de idade, vítima de câncer de mama. Suas duas filhas nasceram na cidade de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Sua esposa, Lillian Marie Bounds Disney, nasceu no dia 15 de fevereiro de 1899, na comunidade de Spalding, no estado de Idaho, Estados Unidos. Faleceu no dia 16 de dezembro de 1997, no bairro de West Los Angeles, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, Estados Unidos, aos 98 anos de idade. Segundo familiares, Lillian faleceu pacificamente durante o sono. Encontra-se sepultada ao lado do marido no Forest Lawn Memorial Park, na cidade de Glendale, no condado de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Walt Disney nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, na cidade de Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos. Tinha 1,78 m de altura. Faleceu no dia 15 de dezembro de 1966, no centro médico conhecido como Providence St. Joseph Medical Center, na cidade de Burbank, Califórnia, Estados Unidos, 10 dias após completar 65 anos de idade. Seu corpo foi cremado e suas cinzas estão no Forest Lawn Memorial Park, na cidade de Glendale, no condado de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Walt Disney faleceu antes da inauguração do parque Walt Disney World, na Flórida, que foi inaugurado em 1971. Ao longo da sua vida, foi um símbolo da indústria da animação e um ícone da cultura popular norte-americana e mundial. Deixo registrado aqui a minha mais sincera homenagem a este grande produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor e filântropo norte-americano Walt Disney, assim como também, em particular, a todos estes maravilhosos atores e personagens que fizeram e fazem parte da Disney World, os quais nos deixaram este legado inesquecível e eterno, vividos nas telas do cinema e da televisão mundial, nos proporcionando tantos momentos de sonhos, magia, fantasia, alegria, felicidade, muita emoção e amor. Todos eles estão e estarão sempre guardados eternamente em nossos corações. Dedico este vídeo também a todos os fãs do maravilhoso e inigualável artista Walt Disney. Que Deus esteja protegendo e amparando a todos eles e suas famílias, assim na terra como no céu, e da mesma forma a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. O bom lutador. O bom lutador não desiste nunca da batalha da vida. Com muita fé ganha fôlego, cria ânimo e retorna à guerra. Portanto, nunca desista de lutar por seus sonhos, por seus amores e, acima de tudo, por sua família. Porque, aos cansados, o Senhor dá força, aos abatidos, o Senhor dá ânimo, e aos tristes, o Senhor dá alegria de viver. Pense sempre positivo e saberá que, com fé em Deus, nada é impossível, e você será um eterno vencedor. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Assim seja. Amém.